Boa noite, estamos ao vivo aqui para falar sobre a síndrome do impostor e os impactos da síndrome do impostor na sua vida, principalmente na sua vida profissional. Como isso gera um impacto muito negativo para a sua vida profissional. É um prazer muito grande estar com vocês hoje. Bem-vindo a todo mundo que vai chegando aí. Ale, Fabrício, tenho que afastar um pouco para ver porque meu óculos é para longe. M. Rocha, Lucélia, tudo bom, minha querida? Como está? Tempo sem te ver, hein? Então sejam bem-vindos para mais uma live, nossas lives regulares, semanais. Tempão também, viu, Fabrício? Bom te ver aqui, meu querido. Naelson, seja bem-vindo. E essa live regular aqui, das 21h03, todas as segundas-feiras. Então, boa noite todo mundo que está chegando aí. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor e como essa autossabotagem influencia muito negativamente na sua vida profissional. E claro, sempre trazendo a importante relação que isso tem. Fala, Tamires, tudo bom? A importante relação que isso tem com a nossa autoestima e também, do ponto de vista pedagógico, como a gente pode resolver. Ou seja, minha live sempre tem uma função pedagógica. Se você me acompanha um tempo, tem uma função de falar sobre o problema, discorrer sobre o problema, mas, fala Joab, mas também trazer as soluções de acordo com o que eu venho estudando, vivendo e trabalhando do ponto de vista terapêutico em pessoas no consultório. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar meu rascunho aqui, que é clássico, porque para mim live não é só abrir e falar sobre um tema, é toda uma preparação anterior de pensar no melhor tema, de estudar, ler artigos, pesquisar sobre esse tema, insights, etc., para trazer o melhor para vocês aqui. Então eu sempre gosto de depois parar e organizar essa live. Se você me acompanha aqui, você já viu que eu tenho uma espécie de não diria fixação, sei lá, mas um modo, fala Vanessinha, um modo muito peculiar de trazer para vocês os temas. Eu sempre procuro trazer primeiro a etimologia do tema. Fala João Pedro, Flávia, tudo bom, minha querida? Por que a etimologia? Isso que me ensinou foi a filosofia. Porque quando a gente olha a origem etimológica, ou seja, quando a palavra era usada lá atrás, em tempos dos gregos, em tempos dos romanos, o que essa palavra significava? E por que isso é importante, Yang? Porque ao longo do tempo e das culturas, as palavras vão modificando mais ou menos o termo. Aí, Vanessa, saiu de lá da concorrência. Estou concorrendo com gente grande aqui, mas vocês são retados, estão aqui comigo. Então, ao longo do tempo, as palavras vão perdendo o poder da sua origem. O poder que elas tinham no processo inicial. Então, por isso que eu gosto de recorrer lá atrás, para entender mais ou menos o que era essa palavra lá e ver o sentido que ela tinha, ver se é o mesmo sentido ainda hoje, beleza? Então, eu fui para essa palavra, síndrome do impostor. Tanto a palavra síndrome e tudo que você olhar com sim significa juntar. Símbolo, que é juntar, também vem de juntar. Síndrome tem juntar. E então todas as palavras que começam com o prefixo sim, que tem a sua origem etimológica lá atrás, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, significa juntar. Então, o que é a síndrome do impostor? Então, síndrome é a reunião. O sentido etimológico de síndrome é reunião. O que é a síndrome do impostor? Vamos lá. Para a reunião, é a reunião de quê? Nesse caso, a reunião de vários fatores que podem, ou seja, a síndrome do ponto de vista, sai do impostor ainda, tá? Vamos retroceder. Síndrome do ponto de vista médico. É uma reunião de vários fatores, vários sintomas que representam ali algo, uma patologia. Então, sintomas
associados, que esses sintomas associados, fala Chico, tem pão sem te ver, meu querido, geram esse efeito de patologia. Então só é uma patologia porque tem A, B, C ou D e D, beleza? Vamos lá. O que é impostor? Quando a gente vai lá atrás, impostor não realmente não mudou muito o termo. Só que, olha que interessante. Impostor, você parou para ver? A palavra impostor e a palavra imposto é quase igual. Imposto e impostor é quase a mesma palavra. Muda um R no final. E realmente a raiz etimológica dessas duas palavras tem uma relação que tem a ver com se impor, com direcionar, com impulsionar o outro, direcionar o outro a fazer algo, a ser obrigado a alguma coisa. Então percebe que o impostor se impõe ao outro, só que diferente do imposto, que a priori é legítimo, então a priori o imposto é legítimo, é registrado, é regulamentado, só que diferente do imposto, o impostor ele se coloca de maneira ilegítima para obter ganhos sem o devido merecimento, sem o devido plantio. Então ele quer a colheita sem o plantio. Segura essa frase aí, a colheita sem o plantio. Segura essa frase. Segurou? Beleza, gente? Muita gente aqui na live hoje, hein? A live está retomando aqui as atividades. Comecei, acho que foi semana passada, e agora a gente está voltando à nossa regularidade. Se você está gostando dessa live, gosta do tema, ou gosta de mim, dos meus conteúdos, quiser encaminhar para amigos, basta clicar nesse aviãozinho aqui na barra. Para mim está aqui, mas não sei se para vocês é invertido. Se tiver invertido, está aqui. Mas se tiver certinho, como está para mim, está aqui. E clica no aviãozinho, escolhe alguns amigos aí da sua lista. Qualquer 50 amigos aí tá valendo. Beleza, pode ser uns 5, 10. Manda para os amigos essa live, que enquanto eu estiver online, eles vão ter acesso a ver ao vivo. E quando acabar a live, eles podem ver a live gravada já aqui no meu IGTV, beleza? Vamos lá. Então, a síndrome do impostor é um conjunto de fatores que leva a gente a achar que não merece ou não é qualificado a estar numa determinada posição e que parece que eu estou enganando todo mundo. Cara, estão me colocando aqui, meu Deus do céu. Não era para eu estar aqui, porque eu não tenho a preparação para. Obrigado, Júlia. Eu não tenho a preparação para estar aqui. E por que eu estou aqui? Eita, zoa, se descobrirem que eu não sou tão bom quanto estão achando que eu sou, já era. Então, na verdade, é uma falha na sua matrix interna, em que essa estrutura sua é cindida, pô, termo bonito, hein? Cindida. Pô, gostou? O termo bonito assim é legal, né, gente? É porque eu paro aqui que eu sou professor, né? Então eu gosto de parar para ajudar vocês, né? Aqui a entenderem o efeito de um termo pá no meio de uma live, entendeu? Mas se eu não fosse professor, eu só jogava o cindida e seguia em frente. E aí você ia ficar, caramba, legal esse termo, hein? Bonito. Se você já conhece, pô, bonito, encaixou bem ali o termo. Se você não conhece, caramba, interessante esse termo, vou pesquisar. Cindida com cisão, com divisão. Boa noite, Eliezer. Agora eu tive que tirar aqui, que tá começando a confundir as letrinhas aqui. Tudo bem? Então, a gente acaba tendo uma fragilidade, uma cisão nessa nossa confiança. A gente acha que não merece estar ali. Que se alguém descobrir que eu não mereço, pronto, já era. Isso fragiliza muito essa autossabotagem. E é uma autossabotagem mesmo, porque em geral o impostor que sofre, tá? Que é o impostor entre aspas, tá? Ele não é impostor nada. Mas quem sofre com essa síndrome do impostor, em geral, não vê confirmações externas disso que está na cabeça dele. Então é um processo
quase que patológico mesmo. Eu gosto de associar isso com uma espécie de anorexia ou bulimia. Todo mundo está vendo que aquela pessoa está magra, que o corpo daquela pessoa está quase esquelético, que ela está muito mais magra do que o que se chamaria uma magreza, né? Se é que a gente pode usar isso, uma magreza estética, bonita, bela, beleza? Mas ela não se enxerga assim. E ela acha que se alguém der o feedback para ela, a pessoa está errada. É porque a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não conhece realmente ela. Então, o que vai acontecer com a síndrome do impostor? Gente, isso ao longo de um tempo pode levar a graves quadros de ansiedade e até mesmo depressão. Pessoas com síndrome do impostor podem ser levadas à depressão. Porque a ansiedade pode levar à depressão. Apesar de que são coisas, do ponto de vista fisiológico, bioquímico, aparentemente opostas. A ansiedade te acelera e a depressão te diminui. Em termos de expansão expressiva para a vida, beleza? Aparentemente são opostas, mas já é muito conhecido. Fala, Paty, nunca mais te vi aqui. Já é muito conhecido ao longo de um tempo que quadros de ansiedade podem levar à depressão. Então, a síndrome do impostor, claro que vai levar à ansiedade. Por quê? Se eu estou ali, estou para, sei lá, me expor com um grupo no ambiente profissional e me sinto uma fraude, fala, Eliane, acho que sou uma fraude, o que vai acontecer? Esse processo do antes de me expor, antes de estar numa reunião, antes de ser apresentado ao diretor XYZ, antes de apresentar em público algo, eu vou me corroendo por dentro, porque, caramba, e aí, como é que vai ser? Eu tenho que me preparar mais. E aí, geralmente, quem tem essa síndrome, bicho, tem uma ansiedade enorme, se prepara muito mais do que a maioria das pessoas, porque acha que não vai dar conta, acha que... Porque qual é a questão? Se liga aí, uma coisa que eu descobri. Cara, foi fantástico isso quando eu descobri. Se eu não me engano, foi no livro de Paul Ekman, Linguagem das Emoções. Se alguém já leu aqui, puder dar o toque, sei lá, que tem isso aí, mas tem muito tempo que eu li esse livro. A Linguagem das Emoções. Eu sei que é um desses livros, eu acho que é no Paul Ekman mesmo. Ou é no Paul Ekman ou é no Descubra Quem Está à Sua Frente, de João, esqueci o sobrenome dele, é um brasileiro, muito legal também. Mas é um livro sobre microexpressões. E ele falou o seguinte, a questão, ele fala sobre, nesse caso ele fala sobre a mentira, porque o corpo expressa a mentira. Porque a gente consegue ler em uma pessoa que não seja um psicopata ou um mentiroso profissional, existem esses casos, e eu vou explicar por que cada um dos dois, não demonstrar aqui. Se não for nenhum desses dois, eu consigo ler a mentira. Por quê? Não é que a gente, quando a gente mente, algo ativa do nada. O problema não é a mentira em si. O problema é que quando eu conto a mentira, desperta uma sirene na minha cabeça de medo de ser descoberto. Então, na verdade, não é a própria mentira. O problema é o medo de que descubram que eu estou mentindo. Então, esse medo me leva a ter expressões faciais e corporais incongruentes com as verdades, quando eu estou falando a verdade, beleza? Então, a mesma coisa a síndrome do impostor. Ele acha que ele é uma fraude, que ele é uma mentira, que ele ou ela, e eu digo ela com muita tranquilidade também, porque cientificamente é comprovado que mulheres têm mais isso do que homens, e daqui a pouco a gente vai chegar no porquê, que ela ou ele não é merecedora, não merecia estar ali, que as pessoas não sabem quem ela é de verdade, quando descobrirem, oh meu Deus do céu, tem fulano que é muito melhor que eu, cicrano que é super inteligente, eu não sei quemzinho, que não sei o quê, e o que é que eu estou fazendo aqui? E aí quando vem momentos de exposição, essa pessoa se fragiliza, estuda mais, se dedica mais, fica sem dormir dias e dias, vai, se expõe e sofre antes, durante e depois. Beleza? Antes, durante e depois. Então, eu até tenho casos muito legais assim que aparecem na terapia. Outro dia teve uma cliente minha e ela
Eu até já citei isso numa live aqui. Tem 2 casos legais que eu quero trazer para vocês. Um é essa cliente que, no meio de processo, ela estava assim, falando de uma outra pessoa, né? Uma pessoa da família dela. E aí falar, poxa, porque eu admiro tanto fulano, que fulano é isso e aquilo, consegue fazer isso e aquilo e tal, barato, tem tal e tal virtude. Eu não tenho nada disso. Aí eu falei, o que é que você tem de bom? E ficou um vazio e a pessoa ficou muito tempo e demorou bastante em responder, respondeu uma coisa meio vaga. E ela tem um cargo super importante numa empresa familiar. E por isso ela, até por ser familiar, ela não se sente muito merecedora. Ela acha que está ali porque é a empresa da família, mas ela dá conta de um recado enorme, faz acontecer muitas coisas maravilhosas, só que a personalidade, o modo dela agir é diferente da pessoa X que ela admira. E por isso ela não se acha merecedora. Ela não acha que deveria estar ali. E recebeu um convite muito importante do ponto de vista profissional e falou, meu Deus, fulano que quer me contratar não sabe quem eu sou. Se ele soubesse, ele não me chamava. Você, a síndrome do impostor ali, fortíssimo. Falei, rapaz, o cara, aí eu tive que trazer, falei, o cara é um empreendedor, desculpa o termo, fodástico, miserável, uau, fez chover assim, na área dele, tá? Não foi um caso aqui porque senão expõe. E esse cara tá sendo enganado por você. Você é uma pessoa que vai desagregar o negócio dele e ele tá te chamando a esse cargo porque se enganou com você. Esse cara é uma águia. Então, às vezes, você tem que trazer um choque de realidade para dizer assim, olha, você está tentando se diminuir por algum motivo. A gente ainda vai chegar nessas questões. Mas o que eu queria trazer é essa história. Tem outra história muito interessante, porque mostra uma coisa muito legal que talvez alguns de vocês vivenciem. Quem vivencia, só para ter uma interação aqui, eu não estou vendo ninguém nem perguntar, não falar nada. Alguns entram dando boa noite, eu tenho que ser justo. Mas só para ter uma interação. Quem já vivenciou síndromes intermitentes, ou seja, inconstantes de impostura? Ou seja, quem já vivenciou a síndrome do impostor de maneira inconstante, ou seja, tem momentos que está bem profissionalmente, está ok, mas tem momentos que bate aquele negócio e a autoestima baixa e você se questiona, rapaz, será que era para estar comigo? E você se sente de novo frágil. Quem já viveu isso que eu narrei aqui? De momentos assim mais altos, momentos mais baixos, na autoestima e na síndrome do impostor. Beleza, agora sim, galera, participando aí, muito bom. Muito bom. Ale, Lucas, Felipe. Beleza, Felipe? Seja bem-vindo aí, meu querido. Quem já viveu isso? Esses momentos que você tá se achando ok, merecedor e tal, tá tudo bem. E tem momentos que, pá! Antes eu senti que não era. Isso tem a ver... na verdade, você conquistou algo. Não é isso que eu tô falando. Beleza? O que eu tô falando, Fabrício, não é exatamente isso. O que eu estou falando é uma percepção de que tô aqui. Ou seja, você vai até conquistando. Vamos lá, você teve isso no passado e aí tá bem, tá se achando merecedor e tal. Poxa, o que eu tenho eu mereço, o que eu conquistei tá ok, nada tá desregulado. Mas chega um momento que, sei lá, alguma coisa acontece na sua vida e dá uma mexida assim na sua autoconfiança. E você fala assim, pô, será que eu mereço mesmo? Caramba, parte aquele negócio. Será que era para eu estar aqui? Não era outra pessoa, não. E deixa eu dizer um negócio para você, gente. Pô, isso me dói pra caramba. Porque só pessoas de bom coração que sentem isso. Só pessoas boas que sentem isso. Pessoas canalhas, velho, nunca acham que a vida tá dando demais pra elas. Rapaz, isso é impressionante, velho. Caramba. Rapaz, pessoas assim que sentem que, poxa, será que eu mereço? Pessoas que estão olhando mais para o outro do que para si. Tem um ponto muito negativo nisso.
do ponto de vista da autoestima, do autorreconhecimento, do crescimento pessoal. Tem esse ponto de vista. Só que não é isso que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês é esse outro ponto de vista positivo da baixa autoestima. É de valorizar o outro, velho. Então, em geral, são pessoas que valorizam o outro, que olham o outro com cuidado, com carinho e com atenção, e que percebem que o outro tem virtudes, tem valores, e acabam olhando tanto para fora que olham um pouco para dentro, e valorizam muito o outro e valorizam um pouco a si mesmo. Mas a recíproca é verdadeira. Ou seja, que olha muito para si, só quer o bom para si, o bem para si, só quer crescer, se desenvolver, só quer as coisas para si. Uau, uau, uau. Nunca vai sentir isso. Então eu falo assim, a síndrome do impostor é exatamente para quem tem baixa autoestima. Só que quem tem uma autoestima elevada demais, que talvez você não tenha escutado ainda isso, mas eu falo, talvez no Brasil todo, só eu que falo desse ponto. Só eu que falo disso. Fala desmentoria. Pô, bicho. Eu vi agora que seu Instagram tá desmentoria. Adorei o tema. Pô, bicho. Isso é demais, viu, cara. Tá vendo as histórias sobre a tartaruga que vem comer o negócio. Rapaz, você é uma figura. Você é o rei dos stories. Um dia eu vou aprender a fazer com você, viu? Não aprendi ainda, não. Caramba, Flávio, isso é bom. Olha, porque você acabou o relacionamento. Tem gente que não acaba e maltrata. Tem gente que não acaba e machuca e não valoriza. É punk, viu? É punk. Porra, perdi a concentração, fui ver meu amigo. Rapaz, lembrei da tartaruga dele. Rapaz, que onda dessa tartaruga. Tem até nome, tartaruga. Pô, perdi a concentração, ainda me chamaram de Santenês, garoto de Santenês aqui. Fala, Vilma, tudo bom? Rapaz, eu não sou de Santenês, mas minha mãe é, e eu me sinto quase que um santineense. Vamos lá, tá, voltei aqui, já, olha, por isso que eu vou dar a pesca, viu? Porque você volta pro ponto, vamos lá. Então, aí as pessoas que têm lembrei. Então, talvez eu seja a única pessoa no... Rafael, exatamente. Rafael, o nome da tartaruga, Rafael, velho. Eu dei muita risada com o Rafael comendo. Foi coco, foi que negócio você deu pro Rafael. Mas vamos lá, vou seguir aqui, viu? Pode, ao invés de se preparar. Eu vou chegar lá, viu, Priscila? Vou chegar lá. Deixa eu só concluir essa ideia. Então, talvez a única pessoa, pelo menos no Brasil, assim, que eu vejo, que discute esse tema da excessiva autoestima, elevada de maneira excessiva a autoestima, sou eu. Porque todo mundo fala, tem que elevar a autoestima. Elevar a autoestima. Quanto? Quanto tem que elevar? Porque se você elevar demais, você fica ridículo. Eu vejo muitas pessoas ridículas que se acham, você fala, com base em quê? É bom ter autoestima, né? Se as outras pessoas forem cegas e sem cognição, sim. Você fala que a pessoa não vê, não tá vendo. Se você fala que a pessoa não está raciocinando e acredita. Beleza. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, praticamente só eu que discuto sobre problemas da elevada autoestima. A autoestima não tem que ser alta. A autoestima tem que ser equilibrada. Quer saber exatamente o seu tamanho. O seu tamanho. E se valorizar do tamanho que você tem. Se valorizar o tanto que você é. E não de mais, e nem de menos. É exatamente essa sacada que a gente tem que ter. E aí fica essa coisa da síndrome do impostor, pessoas que têm problema de baixa autoestima, contra a síndrome, vou chamar isso, tá? É só um nome, do eu mereço mais. É aquela pessoa que sempre parece que a vida está entregando pouco para ela, porque ela se acha tanto, que a vida entrega pouco. Ou é a vida, ou é o chefe, ou é, sei lá, ou é Deus, ou é os pais, percebe? Tem sempre alguém que está injustiçando ela porque ela merecia mais. Ela é tão inteligente, ela é tão... Eu vejo até aqui na internet muito disso, viu? Vamos lá. O que é que eu vejo aqui na internet? Pessoas que não fazem sucesso na internet, são bons profissionais, às vezes excelentes profissionais, mas... que... Opa aí, rapaz, já tá expondo aí. Ô, Nando, peraí. Não tá voltando. Tomara que a pessoa de casa não esteja aqui, viu, Nando, na live, viu?
Dá uma olhada aí nos presentes da live, você deve garantir que tá tudo tranquilo. Pessoas que são muito boas profissionalmente, mas que não têm sucesso na internet, já falam, pô, fulano... Rapaz, falando que fulano tem sucesso na internet, mas é uma porcaria, o conteúdo é ruim. Pô, bicho, mas ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa. Porque o cara faz sucesso na internet. O cara faz sucesso na internet. Ele tem algo aí. Então, a gente tem que valorizar esse algo que essa pessoa tem. A gente tem que enxergar e falar, opa, beleza, ele pode não ser tão bom tecnicamente, mas o cara tem um conhecimento de internet, de Instagram que eu não tenho. Ele fica fazendo dancinha e por isso faz sucesso. Beleza, você acha ridículo dancinha, né? Talvez eu também ache. Mas a questão é que ele está atingindo um patamar, um reconhecimento X numa área que você não está, que valoriza a dancinha. Beleza? Estou dizendo se é certo ou errado, não. Mas estou falando assim, vamos analisar as coisas. Vou chegar lá. Deixa eu ir para a pergunta de Priscila. A pessoa que tem síndrome do impostor pode, ao invés de se preparar, ter um comportamento de paralisar? É muito normal. Tá. Quando eu estava falando que a pessoa se prepara mais. Entendi. Claro! Vamos lá, gente, só para reconstruir aqui, para quem não pegou desse momento. Eu estava falando que, por exemplo, a pessoa vai ter um momento de exposição e por ter a baixa autoestima e se achar impostor, se achar uma fraude, fala assim, cara, eu tenho que preparar mais. E aí a ansiedade faz com que se prepare mais, se dedique mais, não durma. Mas, de fato, Priscila, às vezes, em vez de preparação, pode ser paralisação. Até porque quando a ansiedade sobe demais, quando a ansiedade tem um nível adequado, ela te impulsiona a agir. Quando a ansiedade sobe demais, dá um pico enorme de cortisol e aí a gente paralisa. Porque o cortisol, ele até um certo nível, ele te ajuda a agir, porque ele é como se você enxergasse os problemas e falasse, caramba, preciso agir. Aí vem a testosterona e fala, vai filho, age, dá força para você agir. Aí você age. Mas quando o cortisol sobe demais e a testosterona vai baixando, o que vai acontecer? Você começa a ver todos os problemas. E se vê sem força de virar a chave. Então é muito comum isso que você está trazendo. É muito comum. Beleza? Deixa eu ver aqui agora. Mestre, ego descontrolado e soberba é a epidemia que as mídias sociais trouxeram. Ponto. Beleza. Ó, eu já falei bem de quem se desenvolve bem aqui na rede social, ok? Mas também isso não é tudo. A pessoa se dá bem, até porque, olha gente, isso aqui oh meu Deus do céu. É porque eu não posso falar muito, né? Mas assim, às vezes a gente acha, fulano tem não sei quantos seguidores. Mas não consegue converter esse seguidor em nada. Eu já vi gente, eu vou falar o positivo então. Eu já vi gente que com 8 mil seguidores, 8 mil seguidores, vivia de Instagram. Hoje essa pessoa tem bem mais, né? Mas assim, com um faturamento mensal aproximadamente de 35 mil, médio. Tinha meses que batia 60, tinha meses que batia 20. Essa pessoa é próxima, eu vi, não foi conversinha não. E hoje eu vi pessoas com mais de 1 milhão e que não conseguiam transformar isso de uma maneira muito clara numa receita tão alta. Ficava ali, faz 1 milhão, né? Você consegue, né? Até uma mídia, etc. Mas não conseguia grande coisa não. Aquela vida na batalha, né? Assim, ganhava legal, mas não era essa Coca-Cola toda. Não vou entrar no mérito, porque esse negócio de renda é muito variável. Tem gente que com 5 mil tá bem, tem gente que com 50 mil não tá bem. Não acho que ganha bem. Então, só para dizer assim, era menos do que os 35 que eu falei que a outra pessoa fazia. 8 mil para 1 milhão. Mais de 1 milhão, tá? 8 mil para mais de 1 milhão. Só para você ter noção. Então, às vezes é só soberba mesmo. Só soberba. Vamos lá. Alguém perguntou outra coisa aqui. Não, foi só isso mesmo, né? Beleza. O ego. E aí, cara? A soberba, né? Eu já fiz uma live só sobre soberba. Quero só tocar nesse ponto aqui. Por que eu tô tocando nesse ponto? Porque qual é a grande questão da baixa autoestima? Qual é a grande questão da baixa autoestima e do impostor e da síndrome do impostor? É que essa pessoa que está vivendo isso, na verdade ela tem um grande medo.
ela tem um medo de se achar mais do que merece. Beleza? Então ela tem um medo da soberba. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Soberba não é perceber sua superioridade. É achar que sua superioridade nisso se estende a qualquer coisa. Dá um exemplo. Soberba, vou trazer para o colegial, que vai ficar mais fácil, não vai afetar ninguém aqui. Soberba é a menininha mais bonita da sala, se achar melhor que todo mundo, só porque ela, em um aspecto, a estética, chama mais atenção do que outras pessoas. Ou o carinha que toca violão na escola, na minha época era toca violão, hoje em dia não sei se faz diferença esse negócio de tocar violão. Tanto que eu comprei violão, não deu certo, não aprendi. O cara que toca violão, ou o cara que é bonitinho, o cara que joga bola, na minha época assim, bonitinho, jogar bola, tocar violão e tal. Se destacar e achar que é superior aos outros e ponto. Não, você é melhor no violão, você é melhor na bola, você é melhor na estética que agrada as pessoas. Ok. E não tem problema saber disso. Eu não vejo problema nenhum em falar para vocês, poxa, eu sou melhor que a grande maioria das pessoas em termos de oratória. Por quê? Por nada. Simplesmente, nada demais, tá? Não é que eu nasci com esse dom. É simplesmente que eu estou falando em público desde 2004. Que eu dou aula de oratória desde 2008. Então, uma pessoa que está há 14 anos dando aula de alguma coisa, que eu fundei uma escola de oratória, é natural. Se não fosse isso, é que seria estranho, né? Eu não estou dizendo que eu sou o melhor orador do Brasil, ou que por minha oratória ser boa, olha aí, a soberba eu sou o melhor orador do Brasil. Variável, isso vai de gosto, tem gente que vai adorar meu jeito de falar, tem gente que vai falar, pô, é legal, mas eu prefiro fulano, ciclano, beltrano. Então isso é como falar o melhor artista da música. É impossível, cara. Cada um vai gostar de um e tá tudo bem. Tem níveis, ok? Tem níveis. Mas chega um momento da arte que é escolha, de gosto pessoal. Mas outra coisa soberba seria falar assim, tá vendo como eu sou bom em oratória? Sei, cambada de Zé Mané, que não sabe nada de nada, que percebe? Então eu trago um ponto onde eu sou bom e acho que eu sou melhor que os outros em tudo. Me acho superior porque eu sou bom nisso. Então a questão fundamental é exatamente essa. Ficar atento a esses meandros, a essas questões. Beleza? Então não podemos ceder ao medo da soberba e cair na síndrome do impostor. Não tema. Se você, olha, deixa eu dar um recado aqui, eu já falei em outra live. Se você tem baixa autoestima, não tema a soberba. A última coisa na vida que você vai ter é soberba. A única soberba que você pode ter é a soberba da humildade, é se achar superior porque é tão humilde. Ai, eu sou humilde, eu devo ser um espírito elevado, uma alma elevada mesmo, que eu compreendo todo mundo. Às vezes é por compreensão, humildade, às vezes é por covardia mesmo, né? Por medo do enfrentamento. Então, baixa se tiver essa bola da humildade. Ai, como eu sou humilde, olha como eu sou um santo, que eu entendo todo mundo. Você entende mesmo todo mundo? Ou você tem medo de confrontar as pessoas? Me fala aí, pô. Quem tá falando aqui, quem sabe muito bem o que é baixa autoestima. Não por causa de livro, não, filho. Então eu sei como funciona. Quem tem baixa autoestima tem medo de confronto. Muito medo de confronto. Porque tem medo de se impor. Tem medo de ferir o outro. Tem medo de como o outro vai ficar. E aí vai aceitando coisas que não é para aceitar. Tá. Não, foi alguém que falou da relação aqui, que acabou uma relação e tal. Quem foi que falou? Tá, foi Flávia, tá. Olha que negócio legal. Flávia fala assim, já até terminei um relacionamento por achar que não merecia aquela pessoa. Incrível que fazia tanto por mim. Olha que parada louca, velho. Olha que parada louca. Eu trabalhei um pouquinho isso, mas eu queria mergulhar nesse ponto. Olha que parada louca. E aí, como eu falei, quando ela trouxe logo isso aí, eu falei, cara, e às vezes a gente não acaba, mas a gente machuca a pessoa, porque a gente começa a descredenciar a pessoa. Tá me valorizando demais, né? Não deve valer muito, não. Porque se eu não valho muito, e essa pessoa tá me valorizando, olha o que a baixa autoestima fala, que desgrama, como diz aqui na Bahia. Se eu não valho muito, porque eu não me valorizo, né? Então, pra mim, eu não valho muito, eu não percebo valor em mim.
E a outra pessoa está me valorizando é porque a outra pessoa, aí na minha visão a outra pessoa está abaixo ainda de mim, que sou o cocô do cavalo do bandido. Essa pessoa é o cocô do cavalo do bandido que não foi pro set de filmagem, porque o meu bandido ainda está no set de filmagem e o cavalo também. O dele não foi pro set de filmagem, foi tirado na seleção dos cavalos de bandido. Esse cavalo foi embora e o cocô do cara não tá nem no set de filmagem, ficou estranho essa etapa, né? Mas é o que deu agora. Então a pessoa não vale nada porque ela tá me valorizando demais, né? Puta. Que droga esse negócio de baixa autoestima, viu? Mas também tomemos cuidado com isso, como eu falei mais cedo. Com essa elevada autoestima de se achar superior e etc e tal. Então vamos lá. Como eu disse aqui, minha live, ela não procura só expor o problema, mas trazer algumas soluções também para você. Se você chegou até aqui, até o final, você merece receber essas soluções. Então vamos lá. A primeira solução que eu trago é: leia e veja mais biografias de pessoas de sucesso. Por que isso é importante? Eu adoro isso. Biografia de pessoas de sucesso. Porque você vai ver que as pessoas de sucesso, em algum momento da sua vida, foram catapultadas muito rapidamente para um patamar que elas também não enxergavam-se como capaz, mas viraram a chave e falaram: talvez nem seja para mim, contudo eu vou lá. Então, quando a gente olha outras pessoas que viveram essa insegurança de maneira diferente, porque eu não estou dizendo que é errado se sentir inseguro, eu estou dizendo que é errado viver com insegurança. Viver essa insegurança. Pô, eu sou aqui, sei lá, eu tô como funcionário. Até outro dia, na última turma aí do nosso curso de oratória. Eu vou contar a história, que é uma história bonita, não tem nada. Não vou dizer a pessoa, mas a história é bonita. A pessoa, ele era Uber, só que era um Uber super diferenciado. Balinha, aguinha, som de carro, ar-condicionado, perguntava: o som tá bom, o ar tá bom e tal. Pá. Valeu, Elias, obrigado, filho. Pá. E aí, um dia ele atendeu um cara que falou assim: poxa, bicho, você tem como fazer mais viagens pra mim e tal? Vou te contratar direto aqui, sem ser pelo Uber. E aí começou a fazer viagem pra esse cara. Daqui a pouco o cara falou assim, um dia o cara vira pra ele: você quer quanto pra trabalhar exclusivo só pra mim? E ele, bateu assim, fez as contas na cabeça, pesou prós e contras, aceitou. Foi trabalhar com o cidadão. Só que como motorista. Só que um tempinho depois o cara já colocou ele pela atitude, pelo comprometimento, colocou ele como chefe de logística. E agora, recentemente, ele foi contratado para ser diretor administrativo. O cara que era Uber outro dia, hoje é diretor administrativo de uma organização com várias pessoas. Olha que viagem. Então, claro que naturalmente, gente, essa pessoa vai se olhar: pô, será que eu dou conta? Será que é para mim? Eu não estou dizendo que isso é errado. O errado é se manter nessa posição. É ficar nessa noia sempre. É natural que quando a gente catapulte, a gente olhe para o lado e fale: poxa, e se sinta até sozinho, diferente até. Imagina um cara desse, digamos, né? Não sei, mas vou especular. Um cara desse tinha como amigos outros caras que eram Uber. Hoje ele é diretor administrativo financeiro. Pô, bicho, percebe? Ele se vê sozinho ali, ele dá uma olhada pro lado, pro outro. Pô, cadê, velho? Não tem nem pares para poder dividir as dores e as delícias de ser o que é, como diria Caetano Veloso. Tem até Caetano aqui, uma frasezinha aqui. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Beleza? Então, ele percebe que tá sozinho. Claro, isso vai trazer uma insegurança, gente, óbvio. Mas aí ele olha para um lado, para o outro, tal, fica um pouco seguro. O negócio não é sentir insegurança, é como você age a partir disso. Como você funciona após essa insegurança inicial. Então, primeira dica, veja biografias de pessoas que foram, por exemplo, essa foi uma biografia legal para mim. Eu fiquei olhando assim,
Porque biografia a gente fala, meu Deus, eu vou estudar sobre Mahatma Gandhi, sobre não sei quem. Beleza, pode ser também. Mas pode ser um cara desse que aparece à sua frente, conta história e você fala, pô, que legal, hein? Bacana. Como é que foi isso? Como é que eu faria se fosse eu? Como é que eu lidaria? Percebe? Então, biografias. Segundo ponto. Analise sua trajetória. Agora vamos lá. Eu estou falando de momentos que a gente é catapultado, mas isso é raro. Em geral, a evolução é feita com uma escala ascendente, progressiva. Apesar de que em alguns momentos a gente dá uns saltos evolutivos. Alguma coisa acontece e você, pá, vai para outro patamar. Mas em geral é assim, o movimento é assim. Então, se você parar para ver, olhe, se você está com a síndrome do impostor, olhe o que você já construiu. O que você já fez. Fale para si mesmo isso. Aí uma vez conversando com o Antônio sobre essa questão, eu falei, Antônio, a gente tem que olhar o que a gente já construiu, bicho. Rapaz, quantas vezes a gente se dedica, a gente sofre, a gente chora. A gente sobe, sei lá, uma montanha, velho, para conquistar alguma coisa e a gente mesmo esquece. Eu acho que a gente... Aí eu falei para ele, Antônio, eu acho que a gente tem que falar para nós mesmos que a gente não sabe. Ele falou, que viagem é essa, Yang? Foi massa aí. Ele, que viagem é essa, Yang? Ele tava no Rio comigo. Aí eu, pois é, Tony, é isso mesmo e tal. Aí eu chamo ele de Tony, né? Vocês devem conhecer. Aí daqui a pouco ele pega um caderno, um papel, uma caneta, começa a escrever. O que foi, Tony? Ele, calma. E vai escrevendo, rapaz. Deixa o cara aí, né? Fiquei lá na minha e tal, não sei o quê. Tomando minha cervejinha, comendo meu petisco, de boa, tranquilo, e ele escrevendo. Quando ele acabou de escrever, eu falei, que foi aí, Tony? Ele, calma. Aí foi lá dentro, pegou um violão, começou, blém, 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 fez blém. Aí o que foi, Tony? Ele, blém. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Aí eu falei, Tony Garrido, né? Eu falei, Tony, você fez isso agora, Yang, esse papo com você, irmão. Me deu inspiração. Aí eu falei, brother, grava que é sucesso. Pronto, gravou, sucesso nacional. Cidade Negra, vocês devem conhecer, né? Pô, meu brother, quando vem aqui em Salvador, faz show. Essa é pra você, Yang, que me inspirou a compor essa música. Eu fico sem graça, porque parece que, quando ele fala assim no show, parece que minha história que é de superação e que não sei o quê, percebe? Mas não é nada disso, só porque eu bati um papo com Tony Garrido, meus amigos. Só tem um amigo top, né, velho? Top. Beleza? Então, brincadeiras à parte, é olhar essa trajetória que você já construiu para si mesmo e contar ela. Falar para sua alma, você não sabe o que eu conquistei, o que eu suei para estar aqui. Você não sabe quanto eu me dediquei, quantas batalhas eu travei, quantas noites eu fiquei sem dormir, quanto suor eu já suei, quanto ônibus eu já peguei, sabe? Quanta preocupação eu já vivenciei. Porque quando a gente está nessa vibe aí, de contar pra gente mesmo o que a gente já passou, o impostor vai morrendo, porque a gente fala, cara, eu não sou tão impostor assim não, velho. Só me dediquei, eu posso ser o cara que mais me dediquei no mundo, posso ser o cara que mais, mas eu tenho uma história, eu tenho minha dedicação, tá aí. E claro, a última dica é trabalhe sua autoestima. Desenvolva um autoconhecimento, seja através de leituras, seja através de processos terapêuticos, ou terapia mesmo direcionada, mas procure trabalhar a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, não é aumentar, lembra do que eu falei, é ter uma autoestima equilibrada. Autoestima equilibrada. Equilibre sua autoestima, porque com o equilíbrio da autoestima, a síndrome do impostor morre, porque você vai saber se você merece ou não. E você vai olhar e falar, pô, bicho, talvez nem seja o cara mais competente, mas é o que estava na frente do chefe e o chefe confia em mim. Pronto, vai ser eu mesmo. E eu vou ter que tocar esse barraco aqui, eu faço o negócio e vamos nessa.
O salário até é grandão, né? Nunca nem tava pensando em receber isso. Mas tô recebendo, né? Que bom que eu valorizo esse dinheiro que eu tô recebendo, tá? Eu não gasto em porcaria esse negócio. Beleza, gente? Então eu espero que vocês possam trabalhar melhor isso dentro de vocês, assim não me impostor. Obrigado pela audiência de hoje, inclusive dos que chegaram agora no finalzinho. Fala, Denívia, nunca mais te vi. E a todos que participaram, colaboraram, comentaram aqui na nossa live. Segunda-feira que vem tem mais, às 21h03. Obrigado, Fabrício. Eu sempre deixo aqui, cara, sempre deixo alguns dias aqui, e depois fica só no YouTube, e depois eu tiro do YouTube. Beleza? Então vai ficar alguns dias aqui, pode ver amanhã, se programa para ver amanhã. Nando de Jesus, nunca mais apareceu, hein, Nando? Tô sentindo falta de você, meu querido. Valeu, Lucas. Obrigado, Kelly. Valeu, Eliese. Lori, um abraço. Valeu, Ale. Saudade, minha querida. Um abraço, gente. Valeu, valeu. Valeu, Deni. Isso aí, mais cedo na segunda-feira. Mas pode ver gravado e botar um comentário lá que a gente agradece. Dá aquela engajada no canal. Faz parte também, viu, gente? Se não quiser entrar, vai estar lá no canal. Aqui, né? Se não quiser assistir toda de novo, tem gente que vai assistir toda. Se não quiser assistir toda de novo, pelo menos entra lá, comenta, pô, adorei o tema, porque você assistiu aqui, né? Não precisa assistir de novo. Você entra lá e comenta, porque quanto mais comentário, o Instagram fala, pô, esse conteúdo desse cara é diferenciado, eu vou distribuir. E aí, fica legal pra todo mundo. Valeu, gente. Beijo no coração. Até segunda-feira. Tchau, tchau.